Beleza, pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é o professor Robert. Então, como prometido, vou trazer para vocês agora aí a resolução das questões desse texto aí, Águia na Beira do Rio, ok? Vamos então fazer a leitura do texto para em seguida fazermos as questões. Águia na beira do rio. Não é só o velho e famoso sapo cururu que mora na beira do rio. A águia cinzenta é outra que vive por ali. A Harpialietus coronatus, como é chamada pelos cientistas, prefere habitar áreas campestres, mas também gosta de ficar perto das águas, em ambientes conhecidos como matas de galeria. Pesando cerca de 3 kg e medindo aproximadamente 65 centímetros de altura, essa águia é considerada uma das maiores do Brasil, por causa da plumagem cinza escura que encobre a maior parte do seu corpo. Foi ela que se tornou popularmente conhecida como águia cinzenta. Suas asas são longas e largas, mas sua cauda é curta, com a ponta negra e uma faixa transversal branca. As pernas dessa ave são amarelas e compridas e os dedos curtos. A fêmea é muito parecida com o macho, porém um pouco maior. Aquelas que não atingiram a fase adulta, os imaturos, como são chamados pelos cientistas, têm uma faixa creme acima do olho e a parte inferior do corpo com estrias esbranquiçadas. A águia cinzenta tem uma voz forte e, para se comunicar, utiliza uma longa repetição de notas que soa em nossos ouvidos como um gli, gli, gli. Ela vive solitária, podendo às vezes ser encontrada em atividade durante todo o dia até anoitecer. Gosta de pousar sobre postes ou estacas, onde fica observando suas presas. Seu cardápio é variado, e inclui outras aves, peixes, répteis ou pequenos mamíferos como os tatus. A águia cinzenta constrói seus ninhos em árvores e, como a maioria das grandes aves, se reproduz em intervalos de mais de um ano, ocasião em que põe apenas um ovo que chega a pesar aproximadamente 100 gramas. Os filhotes necessitam do cuidado dos pais por 6 meses ou mais e, em geral, só se tornam adultos aqui no caso seria quando atingem entre 2 e 3 anos de idade. A destruição dos locais onde vive essa águia, como o cerrado, um dos seus principais habitats, tem prejudicado a alimentação, a reprodução e a moradia da águia cinzenta. O desmatamento, as queimadas e o uso excessivo de pesticidas, substâncias tóxicas que combatem as pragas nas plantações, também contribuem para a destruição de seu ambiente natural. Por tudo isso, a águia cinzenta encontra-se seriamente ameaçada de extinção. A águia cinzenta em risco de extinção. Bom, pessoal, um recadinho bem rápido antes de começar o vídeo, hein? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Também já ative o sininho para receber os próximos vídeos. Então, vamos lá. Essa bela ave ganhou a injusta fama de caçadora de galinhas. Hoje é caçada por fazendeiros e se encontra ameaçada de extinção. A águia cinzenta é uma ave accipritiforme, da família Accipritidae, também conhecida como águia coroada, antigamente conhecida pelo nome científico de Harpialietus coronatus. Seu nome científico agora é Uburutinga coronata, que significa do tupi urubu-tinga, que é nome indígena tupi para designar um grande pássaro preto, e do latim corona, coronata, coronatum ou coronatums, que significa coroa, coroado, ou seja, traduzindo no geral, grande pássaro coroado. Alimentação e ecologia. Sua alimentação é constituída de mamíferos, entre eles gambás, lebres, tatus,
ratos silvestres e entre outros. Também elas podem se alimentar de aves e répteis, mas também consomem animais encontrados mortos, como ovelhas, galinhas e entre outros. No período reprodutivo, elas colocam um único ovo branco com manchas cinzas ou amarelas. Fora deste período, vivem solitariamente. Costumam ficar à espreita em um galho no alto das árvores. Seu ninho é construído com galhos secos na borda de veredas. Em sua distribuição nos biomas do Cerrado e Caatinga, passando a maior parte do dia pousado em cercas, cupinzeiros, postes e árvores e etc. Possuindo uma envergadura de asa de 1,80 m de envergadura, elas são incrivelmente fortes. A águia cinzenta pode voar grandes distâncias com um tatu adulto em suas garras. Não tem sido suficiente para salvar essa espécie da extinção. A ave de rapina já foi encontrada desde o Rio Grande do Sul até o norte do Brasil. A águia cinzenta sem saída. Hoje é raro avistá-la. Estima-se que uma população menor que 1.000 indivíduos. A fragmentação dos ecossistemas é a causa de seu declínio, além da perseguição humana, diz o engenheiro ambiental Eduardo Pio Carvalho, da SOS Falconiformes. No interior, as águias cinzentas são mortas por fazendeiros que temem a captura das galinhas por estas aves. Nunca foram registrados ataques, esclarece Carvalho. As águias cinzentas são confundidas com os gaviões comuns, mas, ao contrário, as águias cinzentas são bem úteis para a natureza em geral. São predadoras de serpentes, controlam as populações de cascavéis que atacam os rebanhos, os galinheiros e até as pessoas, hein? Ou seja, essa águia é muito útil para os fazendeiros. Pessoal, como vocês podem ver, muita coisa tem que se aprender mais para passar para as pessoas que como esses animais são extremamente importantes para a natureza. Mas mais importante que ele é a sua inscrição aqui no canal, hein? E já... Beleza, pessoal, então vamos continuar aqui com a nossa correção. Coloquei um vídeo para vocês aí, né? Um vídeo que eu catei aqui no YouTube. Falando um pouquinho mais sobre esse animal, né, a água cinzenta, e de como ele é importante realmente, né, principalmente para os donos de fazenda, né, porque ele ajuda, ele os ajuda ali, no caso, nessa questão aí de localizar animais, como ele falou lá no vídeo, né, mas ele também está ameaçado aí de extinção, né, como o texto fala e como ele falou também lá no vídeo. Então vamos às questões aqui. No trecho, a águia cinzenta é outra que vive por ali. As autoras aqui no caso são Aline Braga e Maria Alice. Elas empregam a palavra ali para retomar o lugar onde vive a água cinzenta. Aí ele quer para nós identificarmos esse lugar. Esse ali se refere no caso à beira do rio, né? Essa aí seria a resposta. Então a gente pode colocar aqui como resposta, né? Opa, foi mal, gente. Deixa eu voltar bem aqui. Isso. Ali. Retoma o lugar beira do rio. Ok? Então lá no texto, ó, ela fala assim: não é só o velho e famoso sapururu que mora na beira do rio. A águia cinzenta é outra que vive ali. Esse ali se refere no caso aí à beira do rio. Questão 2 é uma questão de marcar. As autoras citam o hábito da águia cinzenta no trecho.
é considerada uma das maiores do Brasil. A águia cinzenta tem uma voz forte ou gosta de pousar sobre postes ou estacas. Um hábito, né, é algo que ela faz constantemente. Então, um hábito aí desse animal, dessa ave, é pousar sobre postes ou estacas. Essa informação também vocês conseguem retirar do texto, viu? Essa informação está expressa, está explícita lá. Questão 3. Em pesando cerca de 3 quilos, as autoras do texto citam. Então, só para a gente aí confirmar a questão 2, eu disse para vocês que era uma informação que estava expressa no texto. Bem aqui nesse parágrafo ela fala assim, ó, gosta, justamente a resposta, né? Gosta de pousar sobre postes ou estacas. É justamente aí o que pede a nossa questão 2, né? O enunciado, né? As autoras citam o hábito da águia cinzenta no trecho. Então a questão 3 novamente, em pesando cerca de 3 quilos, as autoras do texto citam, ó, tá bem aqui, ó, logo aqui no segundo parágrafo. O que elas citam aí? É só localizar no próprio texto, né? Bem facinho. Elas citam o peso exato da águia, o peso provável ou o peso aproximado. Essa expressão cerca, ela vai falar para a gente aí, pessoal, do peso aproximado, né? Não é exatamente 3 quilos, ela pesa cerca de 3 quilos, né? Pode ser para mais ou pode ser para menos. A questão 4 diz o seguinte: no segmento com a ponta negra e uma faixa transversal branca, as autoras do texto caracterizam o quê? Elas caracterizam as asas, a cauda ou as pernas. Se vocês voltarem lá no texto e localizarem essa parte aí, com a ponta negra, bem aqui, ó, consegui localizar. Com a ponta negra, com a ponta negra e uma faixa transversal branca. Isso aqui se refere, ó, mas sua cauda é curta e essa cauda tem a ponta negra com uma faixa transversal branca. Então aqui a nossa resposta só pode ser aí, cauda da águia cinzenta. A questão 5, no fragmento, a fêmea é muito parecida com o macho, porém um pouco maior. Aqui já é uma questão gramatical, uma questão de coesão, não mais de coerência textual. Ele quer para nós dizermos o que significa o porém. O porém é uma conjunção adversativa, é o mesmo que mas, né? Tanto mas quanto porém, quanto contudo, quanto entretanto, eles vão indicar aí uma ressalva, né? Ó, a fêmea é muito parecida com o macho, mas ressalva-se, né, que ela é maior que ele. Então essa aí seria a ressalva. Não é um contraste, não é uma compensação, é uma ressalva, né? Eles são muito parecidos, mas, né, contudo, mas ressalva-se, né, ela é um pouco maior. Então a resposta aí é uma ressalva. Questão 6, na passagem. A águia cinzenta tem uma voz forte, para se comunicar utiliza uma longa repetição de notas. O termo para indica o quê? Esse termo para, ele vai indicar aí uma finalidade, né? Ela tem uma voz forte, com o objetivo, né, de utilizar essa voz para se comunicar, né? E ela vai utilizar aí longas repetições de notas. Então, para que, a fim de que, são conjunções aí que vão expressar finalidade. Aqui também são questões de coesão textual, de gramática, não mais de compreensão, né? A gente vai estudar gramática certinho mais para frente no segundo semestre. E a última questão, na frase, ela vive solitária, podendo às vezes ser encontrada em atividades durante todo o dia. Essa locução, às vezes, indica o quê? É algo efêmero, contínuo ou esporádico. Efêmero é algo que passa rápido, né? Contínuo é algo que é diário. É esporádico, às vezes, não é sempre e também não é rápido, né? É às vezes, no caso. Então, poderia ser também raramente, deixa eu ver se poderia ser raramente. Ela vive solitária, podendo... não, porque raramente é mais distante que o às vezes, né? Então aqui seria mesmo às vezes, é algo esporádico, né? Não é algo que acontece todos os dias, mas que acontece. Pessoal, temos mais alguma questão? Temos a 8 ainda. Opa!
Na outra página, no período, seu cardápio é variado e inclui outras aves, peixes, répteis ou pequenos mamíferos como os tatus. A palavra como expressa o que? É outra questão aí de compreensão. Esse como aqui vai expressar um exemplo, né? Aqui ele vai exemplificar o que ela come. Um exemplo de pequenos mamíferos que compõem o cardápio da águia cinzenta. Questão 9. No segmento, a maioria das grandes aves se reproduz em intervalos de mais de um ano. O uso do verbo no singular é o que? Proibido, obrigatório ou facultativo. Também aqui é outra questão de gramática, né? Observem aqui, ó, a maioria das grandes aves se reproduz. Esse verbo aqui no singular poderia ser também escrito no plural. Ele no singular vai concordar com a expressão a maioria. Ele no plural, tipo reproduzem, ia concordar com aves. Isso aqui é a concordância dos nomes, também vocês vão ver isso aqui lá na parte de gramática, viu? Mas o uso aí é facultativo. Como assim facultativo, professor? É porque eu posso ou não usar, certo? É diferente do uso obrigatório ou proibido, né? Questão 10. Na parte, substâncias tóxicas que combatem as pragas nas plantações. As autoras do texto definem o que? Que substâncias são essas? Desmatamento, queimadas ou pesticidas? Com certeza, pesticidas, né, gente? Substâncias aí vai ser os pesticidas. Questão 11. Tem prejudicado a alimentação, a reprodução e a moradia da águia cinzenta? Elas se referem ao que quando elas falam isso aí, as autoras? Elas se referem, no caso, né, à destruição do habitat natural. Então a gente pode colocar assim, ó, a destruição do habitat natural desse animal, no caso, né? No caso, com a destruição desse habitat, elas realmente estão aí sendo prejudicadas no que diz respeito a caçar os peixes, os roedores, né, as outras aves, ou mesmo a se reproduzir e, consequentemente, a moradia delas, né, porque o habitat está sendo destruído. O habitat tem a ver com tudo isso. Questão 12. No fragmento, por tudo isso, a águia cinzenta encontra-se seriamente ameaçada de extinção. O termo evidenciado, que é seriamente, indica o que? Indica uma intensidade, né? Ela está muito ameaçada de extinção, seriamente. Vamos para a questão de número 13. A expressão Arpialietus coronatus aparece destacada no texto porque observem aqui que essa expressão em latim, coronatus, né, significa coroa. É a mesma situação aí do coronavírus, né, porque o coronavírus, vocês podem ver que o desenho dele é mais ou menos assim, né, porque ele tem umas coroas, né, então coronatus é coroa. É a mesma coisa dessa águia que também tem uma espécie de coroa na cabeça, né, a plumagem dela. Então essa expressão ela é de origem latina, né? São expressões, quando a gente, no caso, vocês veem isso aí em ciências, quando a gente escreve o nome científico do animal, a gente escreve em latim, né? Isso aqui é latim, então é uma expressão estrangeira. E a última questão para fecharmos, pode-se afirmar que o texto lido tem fins o quê? Didáticos, científicos ou jornalísticos. O texto, né, tanto o texto quanto o vídeo que eu coloquei para vocês, eles querem ensinar um pouquinho sobre a águia cinzenta e também fazer com que a gente preserve um pouco mais esse animal e o meio ambiente. Beleza, pessoal? Então vocês vão colocar no caderno as atividades. Quem quiser pode digitar. Quem escrever no caderno manda foto no PV. Quem digitar é só digitar também no meu privado que eu vou depois colocar lá, né, o aguarde, né, aguarde a correção. Ela só vai ser corrigida depois que eu verificar, ok? Então agradeço a atenção de todos e até a próxima.